diretamente de Montevidéu, mais uma vez. Gosto de gravar assim ao ar livre às vezes. Enfim, acho que pega melhor e vocês prestam mais atenção quando eu tô assim. Sou Gabriel Amaral, tá um frio do cacete aqui. Eu sou jornalista, sou tricolor, tô viajando de férias. Férias, né? Frasezinha que eu uso bastante, quem é youtuber não trabalha, mas também não tira férias. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, tô dando uma pausazinha aqui nas férias. Enquanto Murilo e Beatriz correm atrás de pombos, como se não tivesse pombo no Brasil, né? Parei aqui pra poder falar de basicamente 3 notícias. Não deixa o like aqui embaixo, tá? Não se esquece não. Se inscreve aqui no Raiz Tricolor também. Vou continuar produzindo conteúdo. Eu prometi pra hoje, mas como surgiram essas notícias agora, ruins, né? Eu tinha prometido um vídeo sobre o Fernando Diniz. Já fiz um recorte, tá interessante ali sobre a questão da parte física. Separei várias declarações dele em entrevistas e vou fazer como se fosse um react dessas declarações, enfim, comentando do atual cenário da temporada. Mas provavelmente vai ser pra amanhã, tá? Não farei até porque hoje à noite estarei no Estádio Centenário pro jogo entre Uruguai e Nicarágua. Amistoso internacional da seleção, a gente vai no jogo. Vamos lá, tá? A primeira notícia desse vídeo aqui, ela fala sobre John Kennedy. O Rogério Scarione, que é do meu Coritiba, né? Tem um canal no YouTube, enfim, jornalista, ele colocou a informação no Twitter dele de que o Coritiba tem interesse no empréstimo do John Kennedy, mas o Fluminense só negocia em definitivo. Essa é a notícia que tá lá no Twitter dele. Cara, vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem que falar sobre isso é o seguinte. A gente pode ter um olhar sobre o John Kennedy, um olhar do John Kennedy promessa e um olhar do John Kennedy 21 anos. 21 anos ainda é novo, ainda tem muita coisa pra acontecer, é um jovem e tal, beleza. Zero bronca com isso, concordo totalmente. Mas a gente tá falando do John Kennedy que tem 21 anos e não conseguiu se firmar até agora como profissional. Ah, mas ele não tem muita chance. Teve, cara, teve chance. E nem tô falando aqui de comportamento não, tá? Tô falando de bola, exclusivamente agora de futebol. Não dá pra falar que o John Kennedy não teve chance. Essa temporada ele tá tendo. Tá entrando no segundo tempo, disputa a posição com um cara que é espetacular, que é o Germancano. E assim, até agora, nada. Nada é muito forte dizer, né? Nada é o Thiago Santos mostrou negativo, né? Mas assim, falando um pouco mais firme agora, falando sério, até agora não mostrou muita coisa. Aquela venda do Chicago Fire fica melhor, né, entre aspas, porque ela não aconteceu a cada dia que passa. Não sei se o empréstimo com opção de compra seria algo ideal também. Acho que não, acho que de fato vendê-lo seria, mas o Coritiba querer o John Kennedy mostra um pouco do que é o atual cenário do John Kennedy. Já acreditei muito no jogador e vocês sabem que eu sou um desiludido com o John Kennedy atualmente. Mais do que o comportamento fora de campo, porque isso com certeza ainda pesa. Quem sabe bastidores. E aí eu não falo isso daqui no sentido de que olha só as informações que eu sei e eu não conto pra vocês. Eu sempre falo isso. O jornalista não pode esconder, ter segredinho e nada disso não. E eu acharia, mesmo sendo jornalista, um desrespeito com vocês também. Mas eu publico o que eu tenho certeza. Eu tenho muita informação sobre John Kennedy, algumas até que eu tenho certeza, mas eu não teria como provar. Então eu não publico. Mas recentemente fez merda de novo, só pra poder deixar, tá? Mais ou menos, eu teria que conferir aqui no WhatsApp, mas há uns 2 meses. Não, menos. Umas 3, 4 semanas, no máximo. Fez merda de novo. Então assim, quem que aguenta? O problema é que a gente depende dele pra essa temporada. Enfim, eu não negociaria agora no meio do ano, a não ser que fosse compra. Pagou, levou e a gente pudesse usar esse dinheiro pra alguma outra coisa. Mas no cenário atual, não. Não aceitaria o empréstimo com opção de compra, até porque também é um ativo do clube. É um ativo muito desvalorizado, mas é um ativo do clube. Bem, continuando aqui, a gente fala agora de Vitor Mendes. Ai, cara, Vitor Mendes, a situação é complexa, tá? Mas basicamente, segundo a matéria do jornal O Globo, ele fez um acordo com o Ministério Público pra depor, enfim, é como se fosse, eu acho que na terminologia não mas é como se fosse uma delação premiada.
ele vai entregar tudo, assume a culpa, faz tudo e faz um acordo com o Ministério Público, provavelmente para não ser denunciado. O que isso quer dizer? E eu sempre reforço isso aqui. Você tem que ter noção que esses casos de manipulação de aposta, o Vitor Mendes era um caso desse, agora confesso, né? Eles têm 2 tipos de punição. A punição na esfera civil, né, na esfera criminal, melhor dizendo, ou seja, como pessoa, não necessariamente como jogador de futebol, que aí pode vir prisão, pode vir, enfim, uma série de sanções, multa. Ele, por exemplo, vai ter que pagar uma multa do tamanho do valor que os caras ganharam na aposta, o que ele ganhou. O tamanho do valor, ele vai ter que basicamente devolver o dinheiro que ele ganhou. Só que devolver para a União, né, pro governo federal. Então, tipo assim, isso é o Vitor Mendes lidando com a justiça brasileira. Só que isso encaminha, essa assumida culpa encaminha para um julgamento para ele ser denunciado em breve no STJD. E aí a gente está falando de justiça desportiva. Então, a princípio, o Vitor Mendes, a gente não corre o risco nesse momento de, por exemplo, ele está jogando pelo Fluminense e ser preso. Isso, a princípio, não pode acontecer mais. Mas um jogador, por exemplo, de um time grande que fez isso, um time grande, um time da Série A, que fez isso, a mesma coisa, foi o Kevin Lomona, do Red Bull Bragantino. Também fez um acordo com o Ministério Público, entregou tudo, fez o depoimento, etc. e pegou punição. O Mônaco pegou alguns meses. Ai, de cabeça eu não vou lembrar agora quanto o Mônaco pegou, mas foi tipo assim, meses. Meses pra anos. Não foi igual do Bauerman, que foi 2h30 sem ir no sol, sei lá. Mas pegou na justiça desportiva. Então, assim, isso abre um precedente para que o Vitor Mendes agora seja julgado pela justiça desportiva, o STJD, e punido. Gabriel, você é a favor... Parando um carro bem aqui atrás, não sei se o som tá muito ruim, mas acho que não. Você é a favor do Vitor Mendes ser reintegrado e, enfim, ser perdoado pelo que ele fez? Totalmente. Só que eu não quero ele no Fluminense. Pode jogar em outro clube. No Fluminense eu não quero, não. Eu acho que, assim, o tamanho do erro que ele cometeu, vamos dizer que ele pegue, tipo, 12 jogos, igual o Bauerman, seja uma punição ridícula, assim. Cara, 12 jogos foi o suficiente pra ele mudar de conduta? Ele tem uma multa pesada ali que ele vai ter que pagar, então, mas foi o suficiente? Eu vou ter a tranquilidade de assistir o futebol sabendo que o Vitor Mendes pode entregar a qualquer momento de novo porque a punição foi muito pequena? Não, eu não quero o Vitor Mendes no Fluminense. O cenário atual é esse. Não quero o Vitor Mendes mais no Fluminense. Acho que ele tem que ter uma outra oportunidade por aí, mas o tamanho do problema que ele fez com o futebol, enfim, não me permite querer um jogador como o Vitor Mendes de volta ao Fluminense de uma maneira tão rápida, pelo menos. Daqui a 5 anos, talvez. Mas nesse momento é muito complicado. Cara, 2 caras que eu tô sem paciência, né, agora, né? É o John Kennedy e o Vitor Mendes. Os dois aí, por erros do passado. O John Kennedy, na verdade, é por bola até também, né? Que eu sempre vinha pra cá reclamar do John Kennedy, da conduta dele como atleta, etc. Agora eu tô reclamando por atleta e com bola também, né? Mas enfim, Vitor Mendes, nesse momento, o cenário é o seguinte: com a justiça brasileira, ele tá finalizando o seu trâmite sem nenhuma punição, nem nada. Aliás, sem nenhuma punição, nem nenhuma punição futura, como ser julgado para ser preso, etc. E com a justiça desportiva, em breve, ele deve ter que se resolver. E para fechar, Alexander. Grau 3, hein? Que coisa. O GE. Globo publicou de que a lesão do Alexander é grau 3, fica fora aí 60, 70 dias, mais ou menos. Considerando que a do Martinelli também foi grau 3 e ele ficou 2 meses fora, dá pra gente calcular aí por volta de 2 meses. Alexander, que estava voltando de uma lesão no joelho, já estava treinando normal. E aí simplesmente se lesionou. Pelo que falaram, assim, eu não vi exatamente direito, porque daqui, enfim, tô de férias, eu não fico me atualizando 100%. Mas eu vi algumas pessoas no Twitter comentando que teria sido uma brincadeira, alguma coisa assim, pós-treino, tipo, tava andando e escorregou numa bola, alguma coisa desse tipo, assim. Cara, lesão grau 3, né? Lesão grau 3. Mais uma lesão muscular. Eu falei que vou fazer um vídeo sobre essa questão da parte física, mas, assim, basicamente a gente não tem Alexander até a final da Libertadores. Se a gente for fazer um cálculo rápido, a gente tem Alexander pra semi e pra final da Libertadores. Cálculo rápido é esse. Ele fica fora o mês de junho. Não. Ele fica fora das oitavas, talvez joga as quartas. Se a gente botar aqui 60 dias, mas 10, 15 dias pra ele se readequar fisicamente e tal.
Você bota aí que ele volta no meio de agosto pra lá, já passou as oitavas, voltaria pras quartas da Libertadores. Mas perde aí quase metade do Campeonato Brasileiro, perde umas 12, 13 rodadas, 14 rodadas de Brasileirão. É um dano muito grande, E pra quem escolheu ter um elenco curto pra temporada, e foi uma escolha do Fluminense, não é uma escolha baseada só na vontade, tem a questão financeira e tal, eu entendo isso tudo. Mas desde o início era uma escolha, é um dano muito forte. Um jogador polivalente, um jogador de muita qualidade, ficar de fora praticamente, dá pra dizer que o Alexandre vai perder 4, 5 meses da temporada, meia temporada, né? Porque ele se machucou no iniciozinho de maio, perdeu maio inteiro, vai perder junho inteiro, julho inteiro e uma parte de agosto. 4 meses. Complicado, muito complicado. Quando eu falei, eu tava lá no Monumental de Nunes, na Argentina, e eu falei que não há nada da lei de Murphy, né? Se uma coisa pode dar errado, ela vai dar errado, e no pior momento possível. E quando eu vinha repetindo, não há nada tão ruim que não possa piorar, eu não esperava que fosse tanto, que fosse piorar tanto. Mas enfim, que notícia horrorosa, cara. Enfim, mas eu vou fazer um merchan pra poder alegrar seu dia. A garrafinha, a Bia tá me olhando de lá, andando com o Murilo no sol, pra poder, porque aqui tá muito frio, minha mão tá congelando. Mas ela ganhou essa garrafinha do Dia das Mães. Esses dias eu nem mostrei aqui no canal, ó. Beatriz, ó. Ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Ela ganhou essa garrafinha aqui do Dia das Mães, que é lá da Go Case. Vou deixar um link aqui na descrição pra você ir lá comprar. Com o cupom Raiz Tricolor, você ganha desconto. E dá pra comprar capinha de celular também, que é o forte gigantesco da Go Case, mas tem garrafinhas dessa aqui também, como essa que a gente tá andando aqui no Uruguai. O pessoal deve achar que é água quente, né? Mas é água gelada, a gente é maluco. Tamo junto, até a próxima. Valeu!